Aqui também há um ar de excitação coletiva quando elas levantam voo repetidamente e voltam para reivindicar suas covas. Os abelheiros carmins, com suas cores radiantes e rabos longos, são uma das aves mais espetaculares da África. Loures cinzentos são inexplicavelmente atraídos por certas áreas das margens do rio. Eles chegam em grande quantidade todas as manhãs para comer areia, que deve conter algum nutriente benéfico, talvez sal, nesses depósitos antiquíssimos. Na verdade, as margens do rio Okavango, com suas formas variadas, fornecem às aves sítios de nidificação, comida e um acesso rápido à água num ambiente crespado pelo sol. O crombec, um silvídeo pequeno, sem rabo, está saqueando um ninho de formigas para se alimentar das larvas saborosas. O bulbul de olho vermelho vem para o rio chegando do quente Kalahari nos meses mais secos, mas seu primo, o bulbul de barriga amarela, reside permanentemente à beira da água. Várias andorinhas, como as andorinhas de rabo de arame com suas cabeças laranja e rabos longos, surgem ao longo de todo o rio e constroem seus ninhos embaixo de saliências nos penhascos. As pequenas andorinhas listadas já construíram seu ninho de lama e botaram ovos. Os martinetes de garganta marrom constituem outra espécie que faz ninho em covas. Provavelmente há competição por essas moradias, mas não sabemos o que iniciou esse ataque violento a um indivíduo desafortunado, embora a vítima não pareça ferida. Como era de se esperar, as maiores frequentadoras dessas águas são as aves que comem peixes, entre as quais os martins pescadores, muito comuns e coloridos. O minúsculo martim pescador malaquita, uma joia entre os pássaros, pega os peixes menores perto das margens e na água parada. Mas de todos os martins pescadores, o pintado é sem dúvida alguma o mais frequente e um dos mais vorazes, pegando até peixes grandes. Depois de pego, é preciso bater no peixe até que ele esteja imobilizado para então engoli-lo. Isso leva alguns minutos, mas enquanto a fêmea observa atentamente de perto, a presa é, por fim, imobilizada. Continuando pelo rio, a lavandisca pintada é indiferente ao barco que passa, o que não acontece com os macacos cercopíticos. O maior de todos os martins pescadores africanos merece seu nome. É o martim pescador gigante. A fêmea com a barriga avermelhada, o macho com o peito avermelhado e ambos com pios altos.
Mas o pio evocativo da águia pescadora africana provavelmente simboliza mais do que qualquer outro som o espírito do delta do Okavango. O domínio que a águia pescadora tem das rotas aéreas do delta é incontestado, enquanto que a facilidade e a destreza com as quais ela pega um peixe é inigualável durante as horas do dia, apesar das tentativas dos talhamares de expulsá-la. Outro som bastante característico do Okavango é o do picanço pios que anunciam o amanhecer. Algumas aves aquáticas preferem o isolamento das águas paradas e as poucas que existem podem estar cheias de surpresas desde que nos movimentemos furtivamente. Um alcaravão anão, membro da extensa família das garças, é uma espécie parcialmente noturna e reservada, mas está se alimentando aqui, em plena luz do dia. Como muitas aves da família das garças, as penas amareladas da ponta da asa o identificam como um subadulto. Águas protegidas como essas, muitas vezes forradas de nenúfares, são os domínios dos patos de peito branco e dos gansos pigmeus. Ambos se alimentam em grande parte das sementes de nenúfares. Há pouca diferença sexual nos patos de peito branco, mas o ganso pigmeu macho é sempre muito mais bonito do que a fêmea. Ali perto, rãs dos juncos pintadas com 2 centímetros de comprimento descansam sossegadas enquanto o sol brilha. Outros aproveitam ao máximo a luz do dia. Esse jassanã pequeno, outra espécie rara e localizada, usa seus pés grandes para andar com imponência nas folhas que flutuam enquanto procura insetos aquáticos. O galeirão púrpura, bastante pesado, prefere se apoiar melhor enquanto destrói a vagem de sementes de um nenúfar. Perto dos juncos, um mergulhão chega em seu ninho flutuante. A ave deixa cair no ninho um filhote de um dia, molhado, que traz embaixo da asa. Depois, bate as asas para secar o filhote, um comportamento não registrado anteriormente entre os mergulhões. No entanto, o filhote vai se juntar aos seus irmãos, seguindo imediatamente a mãe, que volta para a água. Há 5 filhotes nessa ninhada. Os últimos 2, evidentemente, nascidos um dia depois do primeiro. Embora tenham pouco mais de 24 e 48 horas, respectivamente, eles já são capazes de nadar até onde há comida. Os mergulhões se alimentam de insetos aquáticos, girinos, pequenos peixes e plantas. A mãe dá o alarme. Um filhote afunda, a mãe mergulha. O filhote flutua instintivamente com apenas as fossas nasais acima da água até passar o perigo.
Os filhotes logo aprendem que não há lugar mais seguro do que o dorso da mãe. Mas o perigo nunca está distante de onde há vida e atividade. O cuco do Senegal ronda. E o crocodilo está à espreita, enquanto que, na árvore logo acima, uma colônia enorme de pequenos tecelões mascarados trabalham nos seus ninhos. Os machos constroem incansavelmente ninhos e mais ninhos, que depois mostram para as fêmeas. As fêmeas alimentam eficientemente seus filhotes, sempre famintos, e removem seus excrementos. Enquanto isso, o cuco examina os ninhos para localizar um que tenha filhotes. Mas esses tecelões sabem construir e o cuco não vai penetrar facilmente nessas paredes tão bem tecidas. No rio, os graciosos talhamares africanos estão voando de novo. Eles se alimentam cortando a água com seus bicos estranhamente adaptados, nos quais a mandíbula inferior é mais longa do que a superior. Quando encontram um peixe pequeno, o bico se fecha imediatamente. Mais além, há uma margem de areia onde os talhamares fazem ninhos. Várias depressões na areia contêm ovos e as aves não perdem tempo arrumando-os, só fazem uma inspeção de perto. Como essas margens de areia estão sujeitas a serem... Não só os peixes se reproduzem copiosamente, mas uma multidão de insetos e roedores são tirados de suas tocas pela água, atraindo grande variedade de aves. Só nesse lago formado pela chuva, há várias centenas de aves, marabus, cegonhas de pescoço lanudo, jaburus, garças brancas grandes e pequenas, garças vaqueiras e grous. Os jaburus, outra espécie elegante e colorida, geralmente são vistos aos pares e são uma indicação segura da presença de água. A mesma coisa pode ser dita dos lícies vermelhos, sem dúvida o antílope mais prolífico das planícies aluviais, com seus cascos largos e achatados, especialmente adaptados para uma vida na água e na lama. Em lagoas e canais mais profundos existem rebanhos de hipopótamos. Descansando durante o dia e pastando nas planícies aluviais à noite, sua vida geralmente é tranquila. Mas hoje não. O domínio territorial do macho está sendo desafiado por um recém-chegado. As bocas abertas e os borrifos frequentes destinam-se a intimidar o adversário. Mas o resultado desse desafio já está decidido, pois o desafiante recua lentamente. O fim da briga não vai demorar muito, mas a garça branca grande não espera para ver. As garças pretas pescando oferecem um espetáculo estranho.
Elas têm o hábito excepcional de estender as asas sobre suas cabeças para eliminar os reflexos da água, e isso certamente compensa. As garças cinza azuladas se parecem superficialmente com as garças pretas, mas elas não estendem as asas sobre a cabeça e suas pernas são amarelas. Um bando grande de pelicanos de dorso rosado descem em espiral, por uma razão que logo logo se torna clara. Eles estão voltando para uma lagoa formada pela enchente, juntando-se assim às centenas de aves que já estão lá. À medida que essas lagoas secam por evaporação, milhares de peixes ficam presos, fornecendo um banquete irresistível a qualquer ave aquática que passa. Depois de uma pausa para alimentação, os marabus tornam a ficar inquietos e outras aves vêm se juntar a eles. A fúria para comer logo toma conta de todas as aves que estão na lagoa, cada espécie com seu método de pescar. Enquanto que a maioria parece bicar ao acaso, os pelicanos se dedicam a uma pescaria com mergulho, bem sincronizada, que junta os peixes em cardumes, onde podem ser pegos com mais facilidade. As ibis de bico amarelo, ao contrário, pescam pelo tato, mergulhando seus bicos entreabertos e vasculhando até encontrar alguma coisa comestível. Há muitas maneiras de se pegar um peixe, e enquanto algumas aves comem à vontade, outras não pescam nada o dia todo. É essa a atração do okavango, da água às florestas. São encontrados aqui. Sempre em bando, eles caminham de modo muito parecido, indiferentes aos grandes animais, porém, sempre alertas com quase todas as criaturas menores, de insetos a tartarugas. Até coelhos podem ser acuados. Outra ave terrestre comum aqui é o francolim de bico vermelho, interessado apenas numa dieta vegetariana com alguns insetos para contrabalançar. Ele tem um desses pios que perturbam o amanhecer todos os dias. Por outro lado, o colhereiro africano quase não emite sons. Se não fosse sua atividade, não seria possível ver essa colônia solitária numa árvore. Parece que a reprodução está começando. Enquanto algumas aves já estão chocando os ovos, outras ainda estão num estágio anterior. Um rebanho de elefantes caminha quase em silêncio para um lamaçal. Ali perto, uma tarambola está alerta. Ela hesita por um instante, depois, com um movimento incrível do pé, cobre seus ovos com entulho e sai do caminho. Depois que os animais imensos, molhados e satisfeitos se afastam, a tarambola volta cautelosamente e verifica de novo.
até descobrir seus ovos e se acalmar. Polpas de bico vermelho, calaus de bico vermelho, estorninhos de Burchell, e martins pescadores da mata, todos trazendo comida para seus filhotes. Mas há uma exceção. O papagaio de Meyer está se alimentando, empanturrando-se com a fruta de Kigelia. Enquanto isso, os pocilões pardais de testa branca fazem um ninho frouxo de grama nos galhos externos de uma árvore. Infelizmente, ele não apresenta nenhum obstáculo para um açor resolvido a comer um filhote, e o resultado é inevitável. Não podemos avaliar esse ato em termos humanos ou condenar o açor dizendo que é um animal cruel. É a maneira de ser da vida selvagem que devemos considerar um controle natural. O aparecimento de um cachorro selvagem sempre provoca expectativa, e a presença de um urubu voando só aumenta o pressentimento. Alguma coisa vai acontecer. Olhando atentamente, descobrimos uma cova com vários buracos. Não deve estar acontecendo muita coisa, pois os cachorros parecem estar descansando. Mas de repente a atividade recomeça e há um ar de agitação quando aparecem vários cachorros. Os filhotes são chamados para fora dos buracos, enquanto todos os cachorros os cercam, independentemente do sexo ou do relacionamento aparente, farejando e limpando os filhotes que protestam. Depois de limpos, eles recebem permissão para comer, todos os 14. Mas a mãe alfa, que os alimenta sozinha, não pode. Por isso, há briga por lugar. E com tantas bocas para alimentar, alguns não têm muita sorte. Depois de executadas as tarefas domésticas, um novo sinal é dado e os cachorros se reúnem para caçar e saem trotando em fila indiana. Os filhotes voltaram para a toca subterrânea a fim de descansar, enquanto um membro solitário da matilha, provavelmente uma fêmea subordinada, fica de guarda.
Essa aranha colorida é assustadoramente grande. Essa fêmea, com uma envergadura de pernas de 15 centímetros, está jantando um gafanhoto e está tão absorvida na sua refeição que não percebe a aproximação do macho pequeno, que pretende se acasalar enquanto ela não está olhando. Se ela o visse, certamente ele seria sua próxima refeição. Ele toca delicadamente no abdômen dela e, como não há reação, avança cautelosamente para fertilizá-la. Enquanto o dia está para terminar e os búfalos caminham em direção à água, milhões de passarinhos minúsculos atravessam o céu do crepúsculo numa revoada que parece interminável. Queléias de bico vermelho, pequenos fringilídeos que descem como gafanhotos devastando plantações de cereais, voam para um sítio de repouso num bando que leva 12 minutos para passar. Te espera muito. Depois que o pescador vai embora, um gato de algalha procura comida na costa, esperando encontrar algum resto. Esta corujinha do Senegal, a menor de todas as corujas locais, prefere comer insetos. Enquanto que no outro extremo, a coruja gigante pega macacos e aves grandes, inclusive outras corujas. Mas esta parece interessada em outra coisa. O serval achou um rato e, se ele não tomar cuidado, a coruja vai roubá-lo debaixo de seu nariz. Muitas águas sazonais são formadas pela chuva e nenúfares mágicos cobrem a superfície por muito pouco tempo. Esse habitat temporário, num solo que estava ressecado algumas semanas antes, é ideal para certas aves aquáticas que chegam de toda parte para reproduzir. Uma das primeiras a botar ovos, não perdendo nenhuma oportunidade, é o jassanã africano. Seus ovos bonitos são muito polidos para repelir a água. O pio distante, mas forte, da pequena codorna preta revela sua presença muito antes de ela ser vista, procurando comida entre as folhas dos nenúfares.
Menos conhecido é o pio do pequeno frango d'água. E a presença desse par significa que a reprodução se dará num futuro muito próximo. Outra ave que chega é a pequena galinha d'água, menos comum. O comportamento desse macho sugere que ele está tentando esconder alguma coisa, não apenas a si mesmo. E a razão não está muito longe. Um ninho com filhotes recém-nascidos, já inquietos e querendo sair do ninho para atender ao chamado da fêmea. O filhote que nasceu primeiro começa a subir no lado do ninho enquanto a fêmea traz comida, encorajando-o o tempo todo. É pequena a distância até a água, onde é alimentado. Depois ele nada, procurando instintivamente um lugar mais seguro e mais seco, onde logo se encontrará com seus irmãos. Não muito longe dali, outro animal estranho está executando as mesmas tarefas. Uma barata d'água guarda seus ovos bem acima da água e fora do alcance da boca dos peixes. Viajando pelos canais estreitos do delta, chegamos ao habitat de alguns passarinhos menores interessantes. Em alguns lugares, o canal tem tanta vegetação que temos que abrir caminho. E os passarinhos, ouvindo isso, costumam subir dos juncos para ver melhor qual é a causa dessa intromissão. O primeiro a ser vencido pela curiosidade é um macho da viúva de ombro vermelho, bastante comum nessa região. Outra que vem espiar é uma cestícula de dorso preto, que, como todas as cestículas, é superficialmente semelhante a todas as outras da família e muitas vezes não é considerada. Na verdade, seu dorso preto e seu pio são características bem distintas se ela puder ser vista na vegetação densa. Mas a ave que é considerada especial em Okavango é um passarinho. Com certeza não é por sua aparência, mas porque só é encontrado aqui e em mais nenhum outro lugar da África do Sul. Seu habitat preferido é o papiro alto, onde normalmente pode ser localizado apenas por seu pio característico. Nessa sequência única, provavelmente nunca filmada antes, não só temos closes dos passarinhos, mas os vemos em seu ninho, caprichosamente tecido no alto de um papiro. Essa é a Lagoa Godiqui. Todos os anos, suas ilhas cobertas de árvores se tornam um espetáculo ornitológico quando centenas de pelicanos, cegonhas, ibis, anhingas e garças chegam para reproduzir.
Numa reunião como essa, as várias espécies se separam. As espécies maiores nidificam no alto das árvores, outras preferem o meio, e as aves menores geralmente ficam nos níveis mais baixos. As anhingas, como tantas outras aves nessa colônia, têm filhotes de todas as idades. Esses, com sua primeira penugem macia, esperam pacientemente a volta dos pais trazendo comida. Uma ave voltando de uma pescaria sem dúvida bem-sucedida, infelizmente pousa no território de outro casal e é afastada agressivamente. Já a outra consegue voltar diretamente para seus filhotes. Eles pedem comida bicando o bico do pai e são alimentados diretamente por regurgitação. Em algumas espécies, esse processo parece ser muito perigoso para os pais. Um pelicano de dorso rosado é uma ave magnífica, com sua garganta amarela, a bolsa e os pés laranja, sinal de que está reproduzindo. De fato, os pelicanos estão no estágio inicial da nidificação e muitos ainda estão chocando seus ovos. Esse outro regurgitou um peixe para dentro da sua bolsa e parece estar tendo dificuldades em lidar com ele. Acho que o peixe ainda está vivo. Mas, decididamente, as aves mais notáveis na colônia, se não as mais bonitas, são os marabus, com suas estranhas bolsas infláveis na garganta. Como muitas aves, os filhotes dos marabus são alimentados por regurgitação, mas a comida é jogada no ninho para os filhotes pegarem. Vamos ver se podemos contar o número de peixes entregues a esse filhote. Parece que foram 7. E o filhote faminto, apesar de cercado de comida, não quer perder nenhum pedaço. As ibis de bico amarelo também alimentam os filhotes por regurgitação, mas parecem trazer peixes menores do que os marabus. Elas têm, em média, 3 filhotes por ninho. Durante o calor do dia, os pais fazem sombra para seus filhotes abrindo as asas. Depois que crescem as penas do filhote, essa sombra torna-se desnecessária. As ibis mais desenvolvidas não ficam nos ninhos, mas sobem num ponto alto da colônia e exercitam suas asas enquanto esperam a chegada da próxima refeição. Outro filhote mais desenvolvido é o da garça branca, tão ávido por comida que prendeu o bico da mãe de tal maneira que ela não pode abri-lo, mesmo que tenha comida para entregar. O bico amarelo normal da garça branca se torna preto durante o namoro, mas pode ser identificado por sua abertura que termina atrás do olho. Enquanto isso, há muita atividade na parte do meio. Uma garcinha de bico amarelo espera enquanto sua mãe chega cautelosamente. Essa garça de bico amarelo, tão parecida com a garça branca grande, também é diferenciada pela abertura que termina embaixo do olho e não atrás dele. Centenas de ibis de bico aberto, geralmente as últimas aves que começam a reproduzir, chegam em grandes bandos e procuram um lugar vazio na colônia já lotada.
Sem perceber a investida iminente, uma garça esquaco passa alguns minutos sossegada, longe dos filhotes importunos. E uma garcinha noturna de coroa preta, que ainda não tem a plumagem preta e branca dos pais, explora os arredores. Pequenos socós de barriga avermelhada, cuja plumagem tem as cores normais das aves adultas, estão atrás dos pais e da inevitável refeição. Olhando à distância, está um socó de barriga avermelhada adulto. Uma visão rara, com toda sua plumagem nupcial, o bico vermelho coral, a face e as pernas mudando. A cor amarela habitual. No alto das árvores, muito pouca coisa mudou. Uma íbis sagrada volta com comida e pousa perto do seu companheiro, sem dúvida satisfeita com a oportunidade de poder descansar e relaxar. Mas o descanso dura pouco. Um filhote viu que ela voltou e a entrega da comida recomeça. Mesmo depois de alimentado, ele continua a importunar, fazendo com que a íbis voe de novo. Esse filhote não vai desistir tão facilmente. A luz da tarde já está começando a diminuir. As íbis jovens param de bater as asas e as aves começam a voltar dos sítios de alimentação para pousar. Um bando de pelicanos brancos que não estão reproduzindo vai passar a noite numa lagoa. E o número vai aumentando continuamente com a chegada de novas aves de todas as direções. Outras íbis voltam para os filhotes que estão na colônia. Suas bolsas estão cheias de comida para a última refeição do dia. Enquanto o sol poente colore o céu, um casal de gansos de esporão na asa, que esteve passeando o dia todo, parte para os sítios noturnos de alimentação. A algazarra dos filhotes pedindo comida vai diminuindo gradualmente, tornando-se um murmúrio suave à medida que cessa a atividade na colônia. Mais um dia de magia no Okavango chegou e foi embora. Só ficou a recordação.